E aí, alunos, aqui é a professora Lana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre de 2021, volume 3, do sétimo ano, essa é a sequência 3. Então vamos lá, eu não vou ler os textos para não ficar tão longo. Vamos começar aqui na aula 1, a partir da questão 1. A gente tem então uma canção popular e a partir dela a gente tem algumas questões para responder. Então, na questão 2, ele pergunta na letra A qual é a história contada. Então, a história que a gente tem aqui é de um rapaz que queria se casar com a Mariquinha e a mãe oferece, né, um punhado de farinha para poder realizar o casamento, que era tudo que ela tinha. Mas daí o rapaz decide ir embora, porque a quantidade era muito pequena, e ele decide ir trabalhar e ganhar mais, né? Na B, ele quer saber por que o rapaz decide ir embora. Então, no caso, é porque a quantidade de farinha oferecida, no caso, não era o suficiente para ele viver com a moça. Na C, ele pergunta: os termos punhadim e tiquim lembram quais outras palavras? Então, no caso, são formas de punhadinho e tiquinho, né? Uma maneira ali popular, né, de dizer essas palavras. Aqui na aula 2 é formal ou informal. Na questão 1, ele coloca aí, né, uma situação de comunicação, que é uma mensagem de WhatsApp para vocês lerem, assim como no texto 2, né? E aqui na questão 2 agora ele pede que vocês completem essa tabela comparando o texto 1 e o texto 2. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele pede para comparar, se a linguagem é formal ou informal e com evidências. Então, no texto 1 é informal, aí tem exemplos, prito, giro, preju, tudo informalidade. No texto 2 é formal, senhor Carlos, atendê-lo atenciosamente, já é outro tipo de linguagem. Na próxima linha, enunciador é quem fala. No texto 1, possivelmente uma amiga, e no texto 2, a assistente da doutora Fabiana. O destinatário, para quem fala, né, quem está recebendo a mensagem, né, no texto 1, Pri, uma amiga provavelmente, e no 2, o Carlos, que é o paciente. Depois ele quer saber qual foi o recurso, né, por meio do qual o texto foi veiculado. Então a gente tem aqui uma rede social no texto 1 e um e-mail no texto 2, né, também porque é um texto mais formal. E a finalidade do primeiro, cancelar um passeio, foi esse o objetivo, e no segundo, reagendar uma consulta. Agora aqui na questão 3, né, tem mais um textinho, e ele quer que compare a linguagem do texto 1 da questão anterior com a dessa mensagem. Então, assim, o texto 1, ele tem uma linguagem informal, tem gírias, né? É toda uma situação ali de conversa entre amigos que é informal. E essa mensagem, ela tem uma linguagem já formal, né? De acordo com a situação, com o padrão da língua, porque é um texto institucional, né? Que o banco está mandando para os clientes dele, então tem que ser uma linguagem formal, porque é o adequado para a situação. Na 4, letra A, ele está perguntando se, com relação aos textos 1 e 2, a linguagem foi adequada nas duas situações. Né? E por quê? Então, sim, a linguagem foi adequada nos dois casos. Porque, assim, no caso 1, são duas amigas conversando por WhatsApp. Então, pede uma conversa mais informal. Né? Elas são amigas, elas têm intimidade entre elas. Então, está adequado. No 2, é uma situação em que um paciente está sendo comunicado da consulta que foi cancelada via e-mail, né? Então pede mais formalidade, porque o paciente e a médica, eles não são próximos íntimos como as duas amigas, né? E é uma situação ali de maior formalidade, então pede uma linguagem mais séria, mais formal. Na B, ele pergunta sobre a linguagem do texto 1, se ela seria adequada para a situação do texto 2, né? Então, assim, não seria, porque usar uma linguagem informal em uma situação que é formal não é considerado legal, é considerado inadequado. Então, assim, a norma culta, a norma padrão, né, ela é esperada em situações formais. Por outro lado, a informalidade, né, as gírias e etc., as marcas de oralidade, em situações que são informais, ela é completamente adequada. Então, aqui nesse caso, usar a linguagem do texto 1 no texto 2 não seria adequado, por causa da diferença ali de contexto. Agora, aqui na aula 3, na questão 1, ele pede que vocês façam aí, né, uma pesquisa, né, uma lista de palavras, tal, com sotaques diferentes, fale sobre a região, né, a variação.
Então aqui tem vocês podem variar, né, a pesquisa de vocês, aqui são apenas sugestões, né. Então, por exemplo, dígrafo LH, né, que é pronunciado com som de I. Então, por exemplo, milho vira mio, filho vira fio, né? Isso acontece aí em algumas regiões do país, com um dialeto caipira, né? Então ele fala, por exemplo, sul de Minas Gerais, sul de Goiás e etc. Então vocês percebem que a gente tem aqui a palavra e a expressão, qual é a alteração que ela sofre e qual a região em que acontece. Depois aqui na próxima linha tem mais um exemplo e a região, e aí o quadro já está completo. Na 2 ele pede para você fazer um podcast, né, com palavras pronunciadas em sotaques diferentes, aí vai um pouco da adaptação do professor de vocês. Agora aqui na aula 4, ele coloca um texto, se chama Os Vizinhos, para vocês lerem. E depois ele vai perguntar, na questão 2, uma série de coisas pessoais, né? Palavras e expressões que você não conhece, se você conseguiu entender o significado das palavras que não conhecia. E depois na C, ele quer, essas duas de cima são pessoais. Aí na C ele quer saber por que as palavras sofreram alterações. Então, assim, esse texto, ele foi escrito numa época que não é a época de agora, foi escrito numa época antiga. Então ele vai ter palavras, expressões e etc. que são dessa época em que ele foi escrito. E como passou um tempo, a gente não usa mais dessa maneira, né? Teve uma mudança. E a língua é assim, a língua ela é viva, né? Ela muda com o passar do tempo. A língua que a gente tem hoje não é a mesma que a gente vai ter daqui 100 anos, não é a mesma que a gente vai ter daqui 50 anos, né? Ela vai sofrendo uma série de mudanças conforme as relações aí vão ocorrendo, né? Com o passar do tempo, ela vai se modificando. Na 3A, ele quer saber quem são os personagens do conto, então, no caso, são dois vizinhos conversando. Na B, ele quer saber se o texto tem discurso direto ou indireto, né? Então, assim, discurso direto no caso, porque ele tem travessão, né? Então, quando ele pergunta na frente quais marcas linguísticas fizeram você chegar a essa conclusão, você pode colocar aí, porque de certa forma é pessoal, mas a gente pode apontar o travessão, né? Então, aqui, de certa forma, a gente já integrou as duas partes da pergunta. É discurso direto e a gente percebe isso, chega a essa conclusão, porque tem o uso do travessão. Na C, ele quer saber qual o efeito o diálogo produz ao conto, né? Então, assim, ele mostra a forma como a língua é falada. Então, assim, como é um texto todo construído com um discurso direto, sem narrador, a narrativa também fica mais fluida, mais corrida, mais, assim, leve, sabe? Então, esse é o efeito que o conto tem por estar sendo construído baseado num diálogo. Agora, aqui na aula 5, ele pede para vocês fazerem uma pesquisa, né, com palavras que antigamente eram escritas de uma forma e que hoje têm uma forma diferente. Então, aqui eu coloquei algumas sugestões, vocês podem pegar várias outras, né? Por exemplo, farmácia, antigamente era com PH, hoje é com F. Telefone, também com PH, hoje é com F. Linguiça, tinha trema, hoje já não tem mais, essa mudança é mais recente, tá? Estilo, que era com Y, atualizar, prompto, né? E assim por diante, vocês podem ir acrescentando outros exemplos. Aqui ele sugere que você faça um dicionário com essas palavras que você pesquisou, né? Que foram utilizadas para preencher a tabela anterior. Na aula 6, na questão 1, tem uma tirinha para vocês lerem, e depois ele pergunta o seguinte na 2. Na A, qual é a faixa etária dos personagens da tirinha e como você chegou a essa conclusão? Então, assim, pelo modo de falar, pelas gírias, pela informalidade, o uniforme, né, o tipo de roupa, a gente percebe que são dois adolescentes. Então, a gente já tem aí também como que dá para chegar a essa conclusão. Na B, ele quer saber exemplos de palavras da tirinha que sejam gírias ou expressões informais. Então, por exemplo, tem mina, tipo, gente fina. Na C, o uso das gírias foi apropriado dentro do contexto? Justifique. Sim, não é inadequado, não está errado, não tem nenhum problema amigos num contexto informal utilizarem gírias. Então, sim, tipo, tá beleza, tá adequado. Na D, ele quer saber em que situações é necessário usar a linguagem formal e norma padrão da língua, né? Então, aqui eu coloquei algumas situações, vocês podem colocar várias outras, né? São só sugestões. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, você tem que usar uma forma mais, uma linguagem mais formal, né? Em textos jornalísticos, também, né? E
Assim por diante, vocês podem colocar outros exemplos. Vai nas aulas 7 e 8, ele quer que vocês façam, né, uma tirinha, então ele dá aí uma lista de orientações, né, para escolher o personagem, criar o diálogo, depois ele deixa aí o espaço para vocês e depois na parte da elaboração, até mesmo os quadrantes, né, os quadrinhos para vocês produzirem e depois sugere que vocês façam a revisão. E aí com isso a gente chega até o fim dessa aula, né? Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um like para ajudar também o canal, compartilha com os amigos se eles estiverem também precisando. Me dá um oi aqui nos comentários, me fala o que você achou. É isso. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!